Opa, posso fazer uma pergunta para você? Um pouco pessoal, mas posso fazer? Você permite? Então vamos lá. Muito obrigado. Você ama? Mais uma vez, você ama? Você ama de verdade? Porque você é amado. Esse é o recado que eu tenho de Deus para você. Ele te amou e te ama profundamente. De tal maneira, sobremaneira, de forma loucamente. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, o soberano, ama você de forma incondicional. E você ama? Você se sente amado? Você se sente amada? Muito obrigado por permitir fazer essa pergunta e por deixar eu invadir esse seu espaço, né? Principalmente nessa questão do emocional, tá bom? Mas lembra de uma coisa, você é amado, você é amada pelo Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente. E até o último dia da sua vida, você vai continuar sendo amado e amada, independente de que você faça, das suas escolhas, de como você vive. Lembre disso. E você é amado para um propósito. Eu sou amado, me sinto amado para um propósito, para te amar. Para te amar de forma incondicional. Esse é o propósito do Evangelho, é o propósito das Boas Novas. E eu te digo aqui, vamos meditar na palavra de Deus, vamos aprender um pouquinho mais, porque eu tenho uma palavra de conforto para o teu coração. E não é minha essa palavra, mas é do nosso Deus, é do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Pelo teu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Yahvé, do Yeshua, Jeová, Yahvé, Yeshua, o Deus trino, ao ser humano tripartido, corpo, alma e espírito. Vamos lá? Eu quero que você abra a tua Bíblia em João, capítulo 15. Em João, capítulo 15. Lembra? Você é amado com um propósito, para amar. Tá? Nós vamos ler João, capítulo 15, versículo 12. Vamos ler também 1 de João 4, 8 e Gálatas 5, 22. E também vamos ler, segundo a vontade de Deus, 1 Coríntios 13. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esse, né? Já que eu comecei te abordando, dizendo que você é amado, você é amada e que você tem muito valor e que você é amado para amar. Então vamos para a palavra, né? Porque a palavra é que revela todo esse amor, que revela todo esse Deus em nós. E diz assim no versículo 12, João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este. Isso falava Jesus quando estava aqui nesse plano terrestre. 100% homem, 100% Deus. O que ele deu aqui? Um mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no contexto dessa mensagem, ele estava aqui falando que os seus discípulos, os seus servos, que chamavam ele de mestre, não era mais servo, mas amigo, porque ele revelava tudo o que o Pai mostrou para ele. Tudo que ele vivia na glória, tudo que era a glória, tudo que é o Pai, todo o projeto, o plano, ele revelou aos discípulos. E ele falou, não são mais servos, mas amigos, te chamo de amigo, porque servo não conhece o que o seu senhor faz, mas amigo, esse, né, quando você tem seu amigo, você tem sua amiga, então você confidencia, né, a sua vida, às vezes até demais, né, quando a gente tem um amigo que gosta bastante, às vezes a gente confidencia até demais. Mas é isso, os amigos servem para isso. E nós temos um amigo que é mais chegado que o irmão, que é Jesus Cristo, né? E ele mora dentro de nós. E se não mora dentro de você, faça esse convite. Lemos aqui então, vamos aqui para a segunda reflexão
Por que mandamento? Vamos refletir um pouquinho. Jesus disse, um mandamento vos dou, sobre o amor. Amei, amai. Né? E não é amar só aqueles que fazem o bem para nós, não é amar só aqueles que está próximo, não é amar só aqueles que, né, que a gente consegue interagir, que a gente consegue existir uma troca de interesse, troca de intenções, um relacionamento legal, mas é amar a todos. Ameis-vos uns aos outros. Não teve aqui exceção. E Deus não faz acepção de pessoa. Ameis uns aos outros. E ele, por que mandamento? Porque se não fosse mandamento, a gente não faria. É certeza que eu não faria, é certeza que você não faria. Mas como é um mandamento, se eu sair daqui e sair perguntando para leste, oeste, norte, sul, você ama a Deus? Creio que todos vão dizer que ama a Deus. Né? Todos. Mas amar a Deus, se você vai para João 14, 15, amar a Deus. Vamos ler aqui. O Espírito Santo levou nessa direção, então vamos ler para ver exatamente o que a palavra quer nos dizer. Eu sempre cito, mas aqui vamos ler, tá bom? João 14, 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem falou aqui? Jesus. João 14, versículo 15. Se me amardes, então você fala que ama a Deus, que ama Jesus, o que você precisa fazer? Guardar os mandamentos deles. Onde está o mandamento dele? Na palavra. É ler a palavra. Como é que eu posso guardar algo que eu não tenho? Então eu tenho que ler, meditar, ruminar e memorizar, viver, praticar. Só assim eu vou conseguir guardar. Não consigo guardar nada que eu não possuo. Não consigo guardar nada que eu não entendo. Não consigo guardar nada que não é meu, propriamente meu. Eu só guardo aquilo que é de minha propriedade. Se não for de minha propriedade, eu não posso guardar. E se eu guardar, eu estou furtando ou roubando. Concorda comigo? Eu creio que você concorda. Então a palavra está aqui, o Espírito Santo levou nessa direção. E eu sou grato ao Espírito Santo porque está revelando a palavra para nós hoje. E aí vamos falar um pouquinho, então, já que amor é mandamento e amar a Deus é seguir os seus mandamentos, o que é o amor? Né? Porque uma coisa é essa palavrinha que é bonita, né? Namorada que diga, né? Eu te amo, né? E expressa, pega flor e tudo. Então é um amor prático de irmão para irmão, parente, amigos. É o amor filéu, o amor que cuida, o amor que zela, amor prático. Então como é que foi seu dia, como é que você tá? Então essa é a prática do amor. A caridade, que é o amor em ação. Então quando você ajuda, uma esmola. Então isso é a prática do amor. Mas o amor prático de namorado, de esposa, esposo, eu te amo, carinho, cafuné e flores, né? Diga aí os românticos. E olha que eu não posso falar isso. Eu gosto de mandar flor. Mas nesse caso é o amor prático. Né? O amor eros, o amor filéu e o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Que é o amor único, amor sublime e incondicional. Tal maneira. Mas vamos entender um pouquinho mais. Aqui o apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 4. Né? Por quê? Porque amar foi mandamento. Porque amor é um sentimento. Então, eu olho uma menina, eu gosto dela, eu admiro ela, eu me identifico com ela, e então eu começo a ter olhares diferentes e aquilo vai alimentando, aumentando, né? Existe aquele amor de primeira vista, né? Diga aí os apaixonados, mas nasce o amor, flui o amor. E então o amor é sentimento. O amor também é uma essência, porque Deus é amor. 1 João 4:8, daqui a pouco a gente vai ler, vamos entender essa questão, porque Deus é amor. E então o amor, ele nasce, é um sentimento. Eu estou sentindo um amor por alguém, né? Deus sente um amor por você, você começa a praticar a palavra e começa a sentir amor por Deus através da palavra, através das experiências com Deus, né? Através da oração, da súplica, da intercessão, do jejum,
né, da entrega, né, da renúncia e da obediência. Então você vai neste amor, sentimento. Mas o amor, como acabamos de ler, Jesus e tanto o Yahvé como o Yeshua, como Jeová, o amor, mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Jesus nos amou, trazendo tudo de bom, né? Fazendo os sinais, prodígios, maravilhas, e deixando eu, né, para esse dia de hoje. O que é o amor de Jesus por nós, por esse dia de hoje? Estou vivo, estou respirando, tem ar nos meus pulmões, estou falando, né? Estamos aqui nessa intenção aqui de comunicação, de entender um pouco mais a palavra. Então, fomos ao trabalho, trabalhamos, voltamos, né? Vimos parentes, familiares, tocamos, sei lá. O que você fez nesse dia de hoje? Isso é um amor, é um cuidado de Deus por você, né? É um cuidado das pessoas por você. Eu tenho certeza que você recebeu algo bom hoje, que você fez algo bom também hoje. Isso é uma atitude de amor. Então, o amor é um sentimento, o amor é uma prova, mas amor aqui, segundo Paulo, 1 Coríntios 13, no versículo 4 em diante, nós vamos entender. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias são aniquiladas todas as línguas, mas havendo cessarão a ciência, mas o amor, vamos para o versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destas três, o maior de todos é o amor. Definição do amor, tá? O que é o amor? É um mandamento, é um sentimento, e o amor tem essas características, né? Você conhece alguém que ama quando ele é bom com a pessoa que ele ama, quando ele trata com bondade. Você, com amor, é benigno. Outro amor é sofredor, ou seja, quando você cuida da pessoa, a pessoa doente, né? Um casal aí que às vezes tem um cônjuge que passa por uma enfermidade e tem aquele sofrimento de anos. Então o amor é sofredor. Ou aquele que serve a Deus e que tem uma vida de princípios, de propósito, e às vezes o cônjuge não tem, e mesmo assim está lá orando. Quanto tempo você tem orado aí pelo seu filho, por sua filha, para que ela mude de vida, para que melhore, né, como pessoa? Isso é uma atitude de amor. Quanto tempo você tem orado para sua esposa, né? Eu tenho uma promessa que Deus me fez, que virá uma varoa para mim. Eu creio que ele ainda não me apresentou, ou se apresentou ainda não sei, mas eu creio nas promessas do Senhor. Então você começa a orar em cuidado dessa pessoa, que virá para você, para que Deus comece a cuidar dela para você. Então você começa a consagrar. Isso é uma atitude de amor, né? Quando você vê um mendigo, alguém com necessidade, e você ajuda, né? É um amor sofredor, um amor que cuida, um amor caridoso. E quem ama não é invejoso, não tem inveja. Então, se o seu irmão está prosperando em algo, você fica feliz. Por quê? Porque você ama. Você ama, então quem ama, quem tem dentro de si amor, ele vai ficar feliz quando alguém prospera. E ele vai ficar triste, então é amor sofredor, quando alguém perde algo, quando alguém sofre de alguma situação, né? São características do amor. O amor não trata com leviandade, ou seja, não tem segundas intenções, situações escondidas. O amor, ele é claro. O amor não tem nada leviano. O amor não é indecente, né? Ou seja, se eu amo, eu não vou ter uma atitude indecente com a pessoa, ou seja, prometer não cumprir, ferir essa pessoa de alguma forma, desrespeitar, desonrar ela na frente das pessoas, porque é uma atitude de amor, né? Os pais têm muita mania disso, de querer envergonhar os filhos na frente das pessoas. Eu creio que eu cometi muito desses pecados. Me arrependi de todos, confessei e abandonei. Por quê? Porque meus filhos são meus príncipes. Eles me chamam de rei e eu chamo eles de príncipe. Por quê? A verdade é esta.
São herança do Senhor que Deus dá no nosso cuidado para que a gente cuidemos, para que a gente amemos. E é claro que como seres humanos vamos falhar, mas o importante não é nunca falhar. O importante é falhar, reconhecer e mudar, ter mudança de atitude, porque isso é amor. Quando você reconhece que você é fraco, que você é errante, pede ajuda para Deus e pede ajuda até para as pessoas e recebe essa ajuda e deixa ser ajudado, né? Não é soberbo. Então, isso é uma atitude de amor. Isso é característica de quem ama. Não se porta com indecência, não suspeita mal. Ou seja, se você ama, sua esposa chegou atrasada hoje do trabalho, você não está suspeitando que ela ficou lá com seu chefe ou que ela está em outro caso. De repente ela chegou atrasada porque a condução atrasou, porque o Uber furou o pneu, né? Tem N situações. Dê um voto de confiança. E entenda que característica do amor é não suspeitar mal. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Então, às vezes, relacionamento, matrimônio se perde por conta da ciumeira. Por quê? Uma das características do amor. O amor não é ciumento. Não se irrita, não falta com a verdade, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tá? Essa é a característica do amor. Você está crendo no que você vai receber? Está crendo na pessoa que está do seu lado? Você está crendo nesse Deus que te ama? E que Ele te promete, Ele cumpre? Porque eu estou crendo. Então pronto. Esse é a característica do amor. Sinal que eu tenho amor. Sinal que você tem amor. O amor nunca falha. Tá? Havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Então aqui fala de outros dons, né? Como eu te disse, existe uma profecia sobre a minha vida, existe uma profecia sobre a sua vida. E essa profecia, né, vamos dizer aqui, a profecia das boas novas da salvação, que esse vídeo é direcionado a esse caso, a esse estudo, boas novas de salvação de Jesus, para que o caminho, né, o caminho estreito da salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vai a Deus senão por Ele. Então existe essa profecia, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, mas que o Senhor já preparou desde a fundação do século para todos que o amam. E todos que o amam, praticam a palavra. E se amamos, temos uma profecia que vamos morar na eternidade. Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem? Então louve a Deus. Você ama, você é amado e vai para o céu. Tá? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas um dia haverá o que é perfeito e veremos face a face. E terminamos aqui no 13, que a fé, a esperança, são 3 coisas que vai até o último dia ao encontrar com Jesus. Mas a única coisa que vai para a eternidade é o amor. Tá dito? Então vamos continuar nessa meditação. Antes, porém, vamos ver 1 João 4,8, que foi o que a gente mencionou, e vamos ler. Eu sei falar de cor, mas vamos falar lendo. Que a palavra de Deus é vida, e ela produz vida, e ela é eficaz, mais penetrante que uma espada bem afiada de 2 gumes. Isso é Hebreus 4,12. Então vamos aqui, nessa palavra viva, fazer com que ela penetre dentro de nós. 1 João 4,8, 1 João capítulo 4, versículo 8, e diz assim: Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero repetir 3 vezes, repete comigo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler a 3ª vez? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem amor dentro desse coração? Tem amor dentro dessa mente? Tem praticado o amor? Tem vivido o amor? Porque se você ama, você conhece a Deus. Agora, se você não tem amor dentro do coração, se você não vive o amor, se você não pratica o amor, me desculpa te falar, mas o que a Bíblia acaba de dizer para mim e para você, que quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É a essência dele, né? Nisso se manifestou, no versículo 9 aqui diz, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele todos vivamos. Nisto
está o amor, não em nós que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Tá? Deus nos amou primeiro e enviou teu Filho para morrer por mim e por você, para nos libertar do pecado, libertar da escravidão do pecado. E isso é uma atitude mega de amor. E finalizando, tá? Vamos para Gálatas 5, capítulo 22. Amor é uma essência, amor é uma virtude, amor é um mandamento, né? E amor é um sentimento. Então, a ordem hoje é amai, amai, amai. Amai a Deus, amai o seu filho, amai sua esposa, amai de verdade. Amai, praticai o amor e vivei no amor. Gálatas 5:22. Você pode estar falando, Flávio, mas amar é difícil. Amar aquelas pessoas que fizeram mal para mim, amar aquelas pessoas que me roubou, que furtou algo, que mata, que rouba, né? Tem gente na cadeia que creio eu que não está lá inocente. Amar essas pessoas é difícil. E realmente eu confesso para você, não é fácil. Porém, a palavra garante para nós em Gálatas 5:22 que amor é o fruto do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Deus habitando a mim, o Deus habitando em você. É a força capacitadora. E por isso que Jesus deu esse mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É claro que é uma parte nossa, mas você não vai fazer isso sozinho. Na medida que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, reconheceu que é pecador, confessou, arrependeu e aceitou, né, passou pela água do batismo, o Espírito Santo, a partir desse processo, o Espírito Santo já habita em você. E ele vai capacitar. E um dos frutos dele, vamos ler agora, é o amor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Tá? O Espírito Santo te dá 9 frutos. O fruto do Espírito, que é Deus, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Termina no 23, mansidão e domínio próprio. Mansidão é a característica do amor, domínio próprio também. Estamos entendidos? Não foi eu que disse, mas foi a palavra. Né? A palavra que cura, liberta, salva, restaura e ainda leva para o céu. E a palavra que transmite o amor. Então, ame. Ame porque você é amado. Ame porque você é amada. E ame de verdade, tá? Cumprindo princípios, vivendo o que a palavra e o que o Deus que te ama de forma sobremaneira, né? E que te abraça nessa noite e com este amor eterno, sublime, filéu, amor ágape, tá? Então, você é amado para amar. E assim nós terminamos. Era para a gente falar um pouquinho mais sobre o livreto. Estamos falando sobre aqui do Paul Quartz, sobre evangelização, sobre as boas novas de salvação. Mas vai ficar para segunda-feira. E assim eu desejo um final de semana abençoado, agraciado na presença de Deus, nesse Deus que é amor, nesse Deus que é paz, nesse Deus que só tem o melhor para nós. Que Ele possa te abastecer com um amor ágape, um amor sublime, sobremaneira, para que você, em você, através de você, você possa também retribuir esse amor que só faz bem para todos nós. Tá bom? Em nome de Jesus, eu te abençoo e te digo, eu te amo. Aleluia.